Bem-vindos, então, à nossa quarta sessão de Panoramas da Saúde Global, nesta edição inspirada pela pandemia. Temos aqui alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Tenho aqui meus colegas Anete e Francisco Ortega, Anete Traiman, que juntos comigo coordenam o Centro Brasil de Saúde Global e essa disciplina. E temos aqui o apoio valioso do doutorando João Roberto Cavalcante, sempre presente e nos ajudando. Nós estamos hoje, então, fazendo a segunda sessão do tema que conecta a pandemia a mudanças climáticas e a pandemia como uma zoonose, onde as mudanças climáticas têm um efeito complexo e múltiplo sobre a ocorrência das zoonoses, incluindo a nossa atual pandemia, infelizmente. Bom, nós temos esses dois textos e eu não vou... minha introdução não vai se referir a eles dois. Eu vou deixar meus comentários sobre os dois textos para o debate, mas há um terceiro texto recomendado para leitura e eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre esse terceiro texto, porque quem tem um interesse mais profundo, e todos deveriam, sobre esse tema das duas sessões, deveria lê-lo. E também eu vou mencionar outros dois artigos aqui, que também os mais interessados. Pretendo colocar na pasta Dropbox como material suplementar, leitura altamente recomendada. Mas o terceiro texto, que me foi encaminhado por colegas do Instituto de Biologia da UERJ, principalmente gente que lida com zoologia, departamento de zoologia, que inclui a minha esposa Lena Geise, ele traz um conceito que vale a pena ser mencionado aqui. Eu não vi nos outros textos, que é o conceito de uso da terra. Anthropogenic Land Use Changes. A sigla é LUC, Land Use Changes. É um conceito-chave para entender um conjunto de transformações que acontece com o uso da terra, das terras, e que podem ser englobados nesse termo guarda-chuva. Essas mudanças no uso da terra antropogênica, ou seja, efetuada pelo ser humano, ele engloba fenômenos como desmatamento, a expansão da agricultura, da pecuária, etc. Tudo isso é reunido nesse termo umbrella, que eu acho bastante útil. Esse artigo, que é de uma revista, de um periódico, uma literatura que nós, em geral, na saúde coletiva, não abordamos. Trata-se da Mammal Review, ou seja, a revisão de mamíferos, revista de mamíferos, enfim. Veja, nós introduzimos já na sessão passada a discussão sobre saúde única, One Health. E eu estou mencionando isso porque faz parte do desafio da saúde coletiva ampliar ainda mais as amplas fronteiras disciplinares de que ela dá conta. E, sem dúvida, a saúde animal é uma das que vinha sendo negligenciada, e as disciplinas que cuidam da saúde animal. A ideia de saúde única, e há um trabalho coordenado pelo Guilherme, com a minha participação, do João e de outros alunos,
que inclusive estão presentes aqui, de graduação, uma revisão de escopo sobre as relações entre saúde única e saúde global. Que história é essa? Como é que esses campos vêm se fundindo ou se combinando? E isso é uma tarefa que os militantes da saúde coletiva, alunos, docentes, pesquisadores, devem enfrentar cada vez mais. Esse terceiro artigo, que já está na pasta, é uma revisão sistemática. Revisão sistemática é um método de pesquisa. E no item de métodos, para quem não está ainda familiarizado, quem está aqui vindo das áreas das ciências humanas em saúde, do planejamento da gestão, pode não estar ainda familiarizado com os métodos de revisão sistemática, coisa que na epidemiologia é mais intensamente trabalhado. É um método de pesquisa e esse artigo oferece um bom exemplo. Então, a sugestão que eu faço é que, nos métodos, há um bom exemplo de pesquisas piloto na literatura, no Web of Science, e, em seguida, o exemplo de chaves de busca que foram utilizados, primeira revisão, exclusão de artigos, etc., até que eles chegam aos artigos que foram considerados para essa revisão sistemática. O artigo visa uma detalhada revisão dos diversos tipos de mamífero e quais estão mais profundamente, mais intensamente associados com derramamento, spillover, né? Se essa é a boa tradução, de zoonoses do reino animal para a espécie humana. Esse artigo também detalha esse conceito de mudanças antropogênicas no uso da terra, que eu já mencionei como um conceito útil para a gente entender esse conjunto de fatores que levam à emergência das zoonoses, emergência e reemergência de zoonoses, das quais a nossa pandemia atual é um exemplo extremo em termos do seu impacto. Então, há subitens nesse item do artigo, que é um artigo extenso, e que inclui, então, a urbanização, a intensificação da agricultura, o desmatamento, a fragmentação de habitats. E isso tudo é detalhado em seguida no artigo e suas relações com esse fenômeno da emergência de zoonoses. Eu recomendo, então, a leitura. E vou comentar aqui, antes de passar a palavra para os nossos alunos, outros dois artigos que eu também pretendo incluir na pasta Dropbox como um recurso suplementar útil para a leitura. Um artigo é uma resenha recentemente publicada na New York Review of Books, que é uma publicação de altíssima qualidade, em que as resenhas são resenhas críticas e expandidas de livros publicados. E esse livro que é resenhado aqui chama-se Our Final Warning, 6 Degrees of Climate Emergency, nosso aviso final, 6 graus de emergência climática. Esse livro foi publicado recentemente e a resenha é de agosto, do dia 20 de agosto, ou seja, da semana passada, publicado nessa publicação que eu assino. Então, eu posso copiar e colar num outro arquivo, para quem não é assinante. Veja, os artigos e livros sobre mudanças climáticas são cada vez mais dramáticos e merecem nossa atenção.
O outro artigo que eu vou comentar vai por uma outra linha, muito útil também do ponto de vista das políticas que visam prevenir ou mitigar as consequências das mudanças climáticas, entre as quais as pandemias de zoonoses emergentes. Esse artigo saiu na Science no dia 24 de julho, coisa de um mês atrás, e é um artigo com uma dúzia de autores, e se chama Ecology and Economics for Pandemic Prevention. É um exercício que eu até agora não tinha topado, não tinha me chamado a atenção. Eles fazem um exercício de custo-efetividade. É assunto que a nossa colega Anete é mais versada. Eu vou apenas mencionar alguns aspectos desse artigo. Ele menciona de cara que durante um século, cerca de 2 por ano, em média, 2 novos vírus transbordam dos seus hospedeiros naturais para os humanos. É uma média assustadora. E é mais assustadora ainda a tendência que isso aumente, não é? Pandemias recentes de outros coronavírus, do HIV, da SARS, são todas zoonoses emergentes que aceleraram seu impacto e sua gravidade na espécie humana. Em resumo, o que os autores falam, fazem um exercício de custos, e os números, também vou colocar esse artigo lá, em resumo, eles dizem o seguinte, a conclusão final é que tudo que pode ser feito para prevenir, especificamente as medidas ecológicas de prevenção do desmatamento, tudo que está envolvido, nos próximos, por 10 anos, custaria cerca de 2%, eu disse 2% dos custos envolvidos nas consequências da pandemia de Covid-19. É claro que esse tipo de argumento ele chega a quantificar perdas humanas, isso tem lá suas controvérsias, mas esse tipo de exercício é útil porque os formuladores, os grandes agentes formuladores de políticas, prestam muita atenção a custos, não é mesmo? E as sociedades, com a recessão que se avizinha, e já em curso, a questão de custos será ainda mais central. Então, esse exercício que mostra que todas as medidas necessárias, a prevenção da continuidade do desmatamento, em 10 anos representariam 2% dos custos variados envolvidos na pandemia, me pareceu bastante útil relatar para vocês e colocar lá na bibliografia como bibliografia suplementar. Há coisas muito interessantes, porque, evidentemente, ele chega a mencionar a necessidade de mudanças culturais nisso. Isso é um tema sempre sensível na saúde coletiva, não é? A gente sempre fala em intervenções culturalmente sensíveis. E nesse caso nosso aqui, hoje, o nosso tema, envolve a necessidade de especificar e detalhar que mudanças culturais são essas. Por exemplo, o consumo de carne de caça, que é um dos elementos que favorecem o transbordamento dessas zoonoses. O comércio de animais selvagens, o consumo de carne de caça selvagem, tudo isso já está bastante estabelecido que é um dos fatores importantes para esse transbordamento das zoonoses de seus habitats naturais até a espécie humana. Ele
ele menciona também, por isso eu recomendo a leitura, aspectos muito concretos de como o desmatamento joga o seu peso forte nesse transbordamento. Por exemplo, se trata, na verdade, de ampliação das margens das florestas, dos perímetros das florestas, que é por onde, basicamente, aonde ocorre esse transbordamento. Então, vejam, uma estrada que é construída no meio da Amazônia, como já foi feito e continua sendo feito, uma estrada no meio da Amazônia aumenta as bordas da floresta e, portanto, também aumenta a chance de seres humanos entrarem em contato com ciclos silvestres dessas zoonoses. Isso é muito a construção de estradas, a mineração, o desmatamento com objetivos dos madeireiros. Tudo isso são fenômenos que têm um efeito, obviamente, de desmatamento, cuja influência nas mudanças climáticas é evidente, isso já é sabido, visto o papel da floresta na manutenção do equilíbrio climático, como também tem esse efeito de aumentar bordas onde o contato humano com ciclos silvestres dessas zoonoses acontece, e, portanto, aumenta o risco do transbordamento. Ele menciona aspectos interessantes de problemas culturais que não são simples de serem resolvidos. Por exemplo, comunidades indígenas têm, muitas vezes, a sua sobrevivência assegurada pela caça. Então, como é que se lida com isso? Como é que se oferece alternativas, né? Ao invés de ficar apenas assistindo ao seu extermínio? E essa questão das mudanças culturais, Francisco Ortega também é bastante próximo dessa discussão de como é que programas, por exemplo, na área de saúde mental, podem ser culturalmente sensíveis às tradições das populações para serem efetivos. Aqui nós temos situações similares. Então, é um tema que a saúde coletiva deve encaminhar de forma integrada, e a área de ciências humanas e saúde tem um papel bastante grande nesse debate. Vejam, muitas vezes passa-se uma noção um pouco simplista de que hábitos culturais arraigados, e, de fato, a caça, o consumo de carne selvagem, o mercado de animais selvagens são tradições culturais fortemente entranhadas em certos povos. Na China, por exemplo, não é? Sem entrar no mérito das teorias de conspiração, etc., que os populistas de direita lançaram mão abundantemente, é um fato que são tradições culturais. E sempre existe uma polêmica forte em torno dessa questão, como é que você aborda isso, né? Eu queria, então, antes de passar para os nossos alunos, já se completa esses primeiros 30 minutos, dizer que vou dar outros exemplos para reforçar essa ideia de como devemos tratar com sensibilidade, mas alguma energia também, alguns hábitos culturais fortemente entranhados em determinadas culturas, mas que oferecem perigos e consequências à saúde humana. O exemplo mais forte que me vem à cabeça é o da mutilação genital feminina. É uma prática secular muito entranhada em determinadas culturas. E, no entanto, no âmbito dessas mesmas culturas, vem nascendo um forte movimento no Sudão, por exemplo, de tornar ilegal essa prática. Isso gera polêmicas muito fortes, né? Nos países, por exemplo, ocidentais, onde migrantes desses países, onde esse hábito é disseminado,
podem entrar em conflito com leis locais. Mas isso é muito importante, é uma prova de que meninas e mulheres em vários países, durante muitos e muitos anos, sofriam esse tipo de violência por razões culturais. Isso vem sendo hoje considerado um fator a ser combatido. E como combater é toda uma discussão. Então, para terminar, eu queria dizer que, na minha pré-adolescência, eu lembro, eu morava numa rua com outros 20 moleques perto, na zona norte do Rio, e nós fazíamos hábitos culturais, nós tínhamos hábitos também culturais fortemente estabelecidos. Por exemplo, a gente soltava balão, não é? Por exemplo, a gente matava passarinho com espingarda de ar comprimido. Isso era fortemente um hábito cultural fortemente entranhado na zona norte do Rio de Janeiro, principalmente. Meus filhos já não soltaram balões e já não mataram passarinhos com espingarda de ar comprimido. Então, numa geração, modificou-se um hábito cultural fortemente entranhado na cultura, na minha cultura e dos meus contemporâneos, nos anos 60. Então, cultura muda, a ver como e por quê, muitas vezes. Então, com esse comentário, eu queria passar, não sei quem vai começar, a apresentação dos artigos, para a gente, em seguida, debater. São artigos Antes de relacionados. você passar, posso falar E antes sobre de o que você passar, falou? então, passamos a palavra a nossos professores para alguma rodada breve, antes de passar para os alunos sobre esses assuntos que eu mencionei. Eu vou desligar meu áudio aqui. Anete. Não, é só comentar rapidamente o que você falou sobre os hábitos culturais, porque, na verdade, a questão ali não é apenas cultural, é econômica também. Quando teve um desses surtos, não sei se foi a gripe aviária, o que foi, que já tinha surgido em mercado, houve um movimento, houve o fechamento dos mercados, chegou a haver uma lei que não permitia mais esses mercados com animais, e depois acabou sendo Mas onde, Anete, é uma lei em que país? Você fala como se fosse no mundo? na China, Tá. na China, porque também foi lá que surgiu a gripe aviária, já não me lembro qual delas, acho que foi H1N1. E a pressão foi enorme, porque tem famílias inteiras que dependem, vivem disso, né? E houve uma grande pressão e acabaram reabrindo. Mas esse problema já tinha acontecido e já tinha sido proibido. Então, não é só uma questão cultural, é uma questão cultural forte, não tem dúvida, mas tem outras implicações também. Sim, eu queria comentar, antes de passar para o Ortega, que João uma vez me contou uma coisa que eu não tinha muita familiaridade, toda essa área de zoonoses, doenças infecciosas, etc. Eu sou noviço, mas João, que trabalhou na área da vigilância de doenças de impacto nacional e internacional, uma vez me comentou, queria que depois de Ortega ele falasse nisso, que o ebola, nos países em que a epidemia de ebola começou, tinha havido ou estava havendo uma situação de fome em que aumentou, aprendi isso com o João, aumentou, então, por razões que a Anete sublinhou, o consumo de carne selvagem, de caça. Então, João, depois de Ortega, poderia comentar isso antes da gente passar para os alunos. Francisco. Bom, já que acho que a discussão é boa, deveria ficar para o final, mas já que começamos, eu acho, Eduardo, que você deu, não sei se veja bem, eu acho que essa questão da cultura é bem mais complexa que o que você falou, porque veja bem, se em vez do exemplo que você pegou de matar passarinho, você pegasse um exemplo mais arraigado na cultura brasileira ou em uma religião, etc., aí seria mais difícil mudar de uma geração para outra, não é? Ou seja, os povos caçadores, seja no Brasil, indígenas ou em outro país, eles têm toda uma questão, uma cosmologia ligada a isso. Ou seja, obviamente eles caçam porque
também tem uma questão econômica, mas a gente não pode chegar simplesmente com frango congelado que eles vão deixar de caçar, não? Porque eles têm a ideia de que ao caçar, bom, diferentes cosmologias, você incorpora o espírito, a força do animal, etc. Você tem uma questão muito mais que simplesmente atirar com uma espingarda. Na China mesmo, muitos dos animais selvagens nesses mercados, consumo de algumas coisas, está ligado com questões ligadas, por exemplo, pegue a questão do marfim dos elefantes em relação a questões de potência sexual na Ásia e tal, ou seja, são questões muito mais radicadas em visões do mundo, em cosmologia, religião, etc., que não vão mudar simplesmente por chegar lá e dizer, isso é mentira, tá? É óbvio que o consumo dessa substância não aumenta a potência sexual, não sei o quê, que por isso as pessoas vão deixar de consumir. A mutilação genital também está ligado a visões mais amplas de religião sobre o papel da mulher, sobre o papel do prazer, sobre que não é simplesmente uma geração pula e já isso acaba, não é? Você é bem mais complexo e também você faz parte de uma elite altamente intelectualizada na qual possivelmente teus filhos já racionalizaram essas práticas como algo que não se faz, que não é de toma, tá passarinho, que uma coisa, entendeu? Então eu acho que isso é muito complexo. Eu acho que a importância é essa que você chamou, atenção para a sensibilidade dessas práticas, já não é só na questão da saúde mental, mas, por exemplo, pense, o Kenneth já tem trabalhado sobre isso, e outras pessoas, pense, por exemplo, campanhas da HIV/AIDS na África, que lidam com questões como o papel da circuncisão na transmissão do HIV/AIDS, etc., que são muito complexas, ou seja, que incluso questões simples que são tratadas com simplesmente acesso a remédios e tal, já não entramos no campo da saúde mental, que é bem mais complexo, muitas vezes exigem essa adequação cultural e dizer, gente, esse é um contexto onde a religião predominante é essa, onde as práticas são essas, então não se pode chegar achando que é simplesmente replicável, não? Scaling up, como se diz, não? No campo, na saúde global, escalonáveis e faz a mesma intervenção sem nenhuma adaptação. Eu acho que essa questão chave em relação mais que essas práticas culturais são complicadas e no campo da zoonose também se está vendo que são complicadas. Claro, a questão pode ser tão grave que se chega ao ponto de simplesmente baixar uma lei na China, na Indonésia, nesses lugares onde tem muito mercado de animal selvagem, proibir, porque você diz, bom, tudo bem, e tentar dar uma alternativa, como disse a neta econômica, a quem vive disso, mas ao mesmo tempo muitas zoonoses também acontecem nessas granjas de animais, onde os animais vivem totalmente estufados, não é? E você já tem tratado isso em relação a resistência aos antibióticos, etc., onde vivem esses animais assinados, também é uma questão que também é importante, não é? Para além desse consumo de animais selvagens, e que todos nós vamos a querer continuar, porque a forma de a gente ter acesso a frango a um preço razoável, exportável para o resto do mundo, como faz o Brasil, etc., entendeu? Então, são questões aí muito complexas de serem mudadas. Um comentário em relação a esses mercados de animais vivos, né? Pela literatura a gente sabe que eles estão ligados a regiões mais pobres. Então tem uma diferença aí entre mercado de animais silvestres, né? E mercado de animais vivos. Em relação a esses mercados de animais vivos, eles costumam ficar em regiões onde a população é muito pobre, em regiões que têm concentração de populações que passam fome, enfim. Em relação ao ebola, é uma situação completamente diferente da China, né, onde surgiu o Covid, porque lá eles caçam, então, em épocas de muita fome, eles caçam os gorilas. Então, não faz parte da cultura local de Guiné, Libéria, Serra Leoa, se alimentar de carne de caça de gorila, mas em épocas de muita fome eles se alimentam. Então, isso está ligado, principalmente na Libéria, isso está ligado diretamente com o surgimento do vírus ebola, né, em humanos, né, transmissão humana a humano,
e também por isomozoonose. Ok, já que eu queria polemizar mais um pouquinho só, antes de passar para os textos de hoje. Eu não pretendi, evidentemente, de alguns minutos, abordar toda a complexidade dessas questões, e Francisco Ortega, em tempo, chamou atenção para toda essa complexidade das questões de cultura, né? Ele que tem um artigo recente, chamou atenção na área da saúde mental, onde o Brasil, em épocas não tão remotas, desenvolveu toda uma luta antimanicomial, no âmbito da reforma sanitária brasileira, interrompida, infelizmente, pela quadrilha que assaltou o poder. Eu sei que Ortega foi na mosca ao ressaltar o aspecto que a questão da cultura, nos debates teóricos, ficou negligenciada na saúde mental, nas discussões sobre a saúde mental no âmbito da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária. Esse é um tema realmente que a saúde coletiva deveria aprofundar de modo multidisciplinar. E aí entra a questão do poder do Estado versus o que seria a liberdade individual, ou a liberdade de grupos da população de não terem a interferência do poder estatal nas suas práticas. É claro que hoje a gente se vê diante desses dilemas. Afinal, é para multar ou não é para multar quem estiver andando sem máscara em determinados locais? Onde é que a liberdade individual de escolha dos seus comportamentos de saúde bate de frente ou se contradiz com um conceito de liberdade coletiva de se ver livre de uma pandemia, por exemplo, né? Há muitos exemplos nessa área, né? E uns mais complexos do que outros. Por exemplo, os japoneses têm o hábito de tomar uma sopa de barbatana de tubarão. Como é que é feito essa coleta de barbatana de tubarão? Um tubarão é pescado, corta-se a barbatana e lança-se de novo esse animal mutilado no mar. Com a sangueira que espirra dali, outros tubarões vêm atraídos e aí sim são pescados e sucessivamente mutilados. Então, esse é um exemplo, né? Alguém mais quer se pronunciar sobre essas questões amplas e fundamentais? Se não, eu sugiro que todos que pensem sobre isso e após a Yaraliz e Manuel, a gente volta, então, para uma rodada de debate. Yaraliz, quer começar? Posso começar. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, bom dia, eu me chamo Yaraliz, eu sou sanitarista e mestranda em saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia. E hoje eu vou comentar, então, sobre o primeiro artigo, que é do Herrero e do Philip. E é um texto muito curto, então eu vou trazer algumas outras informações que eu acredito que conversam com a linha de raciocínio desses autores. Também, dentre as lições que a pandemia de Covid-19 pode deixar para os governos sobre como responder às mudanças climáticas, os autores exploram a ideia que está também no segundo artigo da aula de hoje e já foi sinalizado também no artigo da Lancet na semana passada. Os autores focam, então, na ideia de que é menos custoso economicamente e socialmente prevenir as mudanças climáticas do que ter que curar os seus efeitos. Eles defendem que as estratégias de mitigação das mudanças climáticas devem ser tratadas com urgência, assim como tem sido com a pandemia de Covid-19, para não enfrentarmos piores cenários climáticos. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU estima que os efeitos das alterações climáticas continuarão a aumentar nas próximas décadas,
considerando as mudanças inevitáveis que já poderão ocorrer devido às emissões de CO2 atuais e as que ocorrerão em um curto prazo. Como forma de evitar o avanço desses efeitos, uma das metas do Acordo de Paris é, então, limitar o aumento da temperatura média global para menos de 2 graus Celsius. No ano passado, a temperatura média do planeta esteve aproximadamente em 1,1 grau Celsius acima do registrado no período pré-industrialização. De acordo com a Organização Meteorológica Global, o período de 2010 a 2019 concentra as mais altas temperaturas já registradas. Esses dados, eles são preocupantes, considerando que cada aumento de temperatura global é agravante, especialmente porque o aquecimento de 1,5 graus Celsius aumenta o risco associado a mudanças duradouras ou irreversíveis, como a perda de alguns ecossistemas, o aumento da insegurança alimentar e da escassez de água. Esses impactos afetam e, muito provavelmente, afetarão desproporcionalmente as populações e pessoas vulneráveis em países de baixa e média renda. Além disso, as alterações climáticas degradam os habitats, o que pode obrigar as espécies a se dispersarem para novas localidades. Os vírus, pela sua condição de parasitas obrigatórios, eles se espalhariam junto com essas espécies, elevando, então, o risco de spillover para as novas áreas e outras espécies também. Um artigo do Costa e colaboradores, publicado há mais ou menos um mês, indicou que o relatório de tendências globais das doenças infecciosas, publicado lá em 2018, já estimava que 60% de todas as doenças infecciosas humanas já conhecidas e mais de 75% de outras doenças emergentes seriam derivadas de zoonoses. Um outro estudo, conduzido por Glenneman e colaboradores, publicado na Nature em janeiro, sobre uma avaliação macroeconômica das metas do Acordo de Paris, concluiu que a prevenção das mudanças climáticas é a solução mais eficiente economicamente. Apesar do investimento econômico na prevenção das mudanças climáticas ter um alto impacto inicial, ajuda a evitar piores danos econômicos no longo prazo. Nesse sentido, é preciso, então, adaptar não só os hábitos e comportamentos individuais, mas também a forma de produzir e movimentar a economia em um cenário predominantemente capitalista. Por outro lado, a inércia frente a essas mudanças climáticas pode ter custos extremamente altos a longo prazo. A Comissão Global de Adaptação estimou que até 2030 serão necessários aproximadamente 2 trilhões de dólares para investir em ações que diminuam as mudanças climáticas. Essa comissão foi formada em 2018 e é apoiada por 20 países, com destaque para o norte global. Até o momento, apenas a Argentina e a Costa Rica representam a América Latina. Essa comissão entende que é importante mitigar os futuros impactos ambientais, bem como se adaptar às mudanças climáticas que já têm ocorrido. Segundo dados de um relatório feito por pesquisadores de Oxford, que também é referenciado no artigo do Herrera e do Philip, em apenas 10 semanas de pandemia, os governos investiram globalmente 8 trilhões de dólares no combate ao Covid-19. Então, a argumentação dos autores desse primeiro artigo sobre a necessidade dos governos tratarem até 2030 a prevenção das mudanças climáticas com a mesma urgência e engajamento que a pandemia de Covid-19 é essencial para atenuar também a ocorrência de novos spillover, bem como facilitar o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar, acho que a gente pode continuar a conversar após a...
Muito bem, Aralis. Você resumiu e ampliou o escopo do artigo. Muito obrigado. Vamos deixar o debate para depois da segunda apresentação, não é mesmo? Ok. Manuel? Bom dia, gente. Eu vou apresentar o texto do Rubem Manzanedo e do Peter Manning, Covid-19, lições para emergência nas mudanças climáticas. Segundo o autor, refletir em cima da crise que estamos vivendo pode nos ajudar a preparar para o futuro. Há similaridades entre o contexto da crise sanitária que estamos vivendo com o contexto de crise que poderemos lidar através das mudanças climáticas. A crise atual oferece a oportunidade de refletir pela transmissão do SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, com as mudanças climáticas. A Covid-19 tem crescimento exponencial, o que reitera a dificuldade de se administrar a crise atual. Porém, as mudanças climáticas operariam numa outra dimensão temporal. Mas a lição é muito clara. Ignorar os primeiros apelos de cientistas para a tomada de decisões acaba sendo mais caro no longo prazo, mesmo que essas medidas pareçam inicialmente muito duras. O segundo aspecto são mudanças irreversíveis. Segundo o autor, é muito provável que a mudança climática funcione de maneira semelhante. A disseminação contínua do vírus no contexto populacional leva a uma reação em cadeia de crescimento exponencial. Isso se percebe através da dinâmica de propagação do vírus, onde seu controle se torna cada vez mais difícil. Um dos aspectos mais desafiadores. Assim, identificar e prevenir a ultrapassagem dos limites das mudanças climáticas ajudará a evitar os piores cenários e reduzir os custos econômicos e sociais das mudanças no clima. Um exemplo é essa antecipação que alguns países e algumas regiões tiveram para controlar a Covid-19. O terceiro aspecto são desigualdades sociais e regionais. A crise da Covid-19, assim como a crise climática, está tendo impactos díspares entre nações e grupos sociais, como, por exemplo, o fato de apresentar um risco muito maior para pessoas idosas ou aqueles com fatores de risco associados, como pessoas com doenças respiratórias existentes. Assim, embora as temperaturas globais possam aumentar de forma consistente na maior parte do mundo, espera-se eventos extremos, apenas variando segundo tempo e lugar, criando emergências locais ou regionais com impactos sociais que necessitam planejamento e cooperação. Garantir que os mais vulneráveis sejam devidamente protegidos requer o estabelecimento antecipado de acordos, medidas de proteção e políticas públicas que visem a minimizar os impactos da desigualdade social quando a crise de fato chegar. O quarto aspecto seria o enfraquecimento da solidariedade internacional. Embora tenha havido apelos para uma ação global coordenada para ajudar a reduzir os efeitos dramáticos da crise, as discussões nacionais foram extremamente limitadas. É necessário aprender com isso, agir agora para estabelecer acordos e roteiros para lidar com as futuras crises globais ajudará a diminuir as chances de respostas nacionalistas, egoístas ou protecionistas. As mudanças climáticas provavelmente trarão a repetição deste cenário, mas em uma escala potencialmente maior, com eventos cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes. A escassez de alimentos ou água em todo o mundo causaria a competição por recursos e a migração em massa, que testará os limites da solidariedade dentro e entre as nações. O quinto aspecto, aí traduzindo em bom português, é melhor prevenir do que remediar. O autor destaca a importância da comunicação de risco e do engajamento público. Destaca a diferença entre países negacionistas e outros que tiveram ações mais rápidas e enérgicas, tendo esses últimos se destacado melhor. Além de recordar o surto de SARS em 2003, que demonstrou que medidas preventivas, apesar de percebidas como supérfluas a posteriori, facilitaram o desenvolvimento de estratégias e respostas rápidas. Assim, o autor destaca duas mudanças de estratégia que podem ser úteis no futuro próximo. A primeira delas seria a prevenção de mudanças climáticas, mas colocar isso como um investimento. Assim como a gente paga um plano de saúde ou a gente faz um seguro, é imperativo que o público compreenda a importância desses investimentos para evitar custos maiores, de modo a evitar a resistência pública a ações onerosas contra as mudanças climáticas ou evitar também o risco de inação. O segundo aspecto seriam as lições que a crise pode dar para a formulação de estratégias de comunicação.
de modo a manter a confiança do público nos cientistas e aumentando a compreensão sobre o que poderia ser a aversão ao risco, né, e o que isso pode ocasionar. Isto também pode servir para impulsos sociais e ações preventivas. Essas iniciativas são necessárias se quisermos motivar os formuladores de políticas e priorizar ações no longo prazo, em detrimento de no curto prazo. Assim, o autor ele problematiza também algumas diferenças, que são muito importantes. Como ele mesmo mencionou anteriormente, a dinâmica temporal, né, entre uma crise viral e uma crise, né, climática, ela é muito diferente, né? As dimensões de tempo que se usa entre a propagação do SARS-CoV-2 e também das mudanças climáticas são difíceis de aprender, né? Como é que eu posso explicar? Enquanto você tem ações muito mais diretas, né? E você percebe que o isolamento social se coloca como uma medida muito mais proveitosa, na segunda, o impacto de ações individuais se torna um pouco mais difícil de perceber. Então, é importante que a gente compreenda as dimensões diferentes entre a crise climática e, né, a crise que a Covid-19 nos trouxe. E uma coisa também que é muito importante é que, assim, não há vacinas ou tratamentos que possam resolver a crise climática. A reversão da mudança climática levaria décadas ou mais antes de se concretizar. Assim, a crise atual nos mostra a importância de prevenção para evitar o pior. E o autor conclui dizendo que essas lições, né, que a crise da Covid-19 nos trouxe são muito importantes para a gente pensar a crise climática global, né, que se aproxima. Emergências globais não são novas, mas nossa capacidade de entendê-las, preveni-las e gerenciá-las é agora muito maior. É tentador argumentar que a iminente crise climática não é nossa preocupação mais urgente, porém devemos aprender com a situação atual e agir agora para prevenir as piores consequências de uma crise que nós, e muito provavelmente as gerações futuras, teremos que enfrentar. É isso. O Gerson é o primeiro a se manifestar hoje no grupo, e em seguida, quem quiser, bota seu nome, fica mais fácil a gente acompanhar aqui no chat. Ou levante a mão, como o Gerson fez. Por favor, Gerson. Obrigado, professor. Eu fiquei com duas questões, martelando, que eu acho que atravessaram a apresentação dos colegas. Vou pedir desculpa de antemão, que a minha internet está bem instável. Se por acaso ficar difícil de me ouvir, vocês me sinalizam. A respeito da discussão preliminar. Primeiro, assim, se a ideia de intervenção culturalmente sensível não inclui, não perpassa a viabilidade material e, portanto, a dimensão econômica da implementação da intervenção. Assim, que essas dimensões, elas geralmente vêm separadas quando a gente apresenta a discussão ou quando a gente formula a política. E, por outro lado, eu fiquei também com uma questão a respeito, que me escapou nesse segundo, peraí, onde eu anotei? A respeito da dimensão da necessidade de descentralizar, porque isso foi uma questão que apareceu lá no debate, acho que no primeiro, no segundo debate, não lembro, com Ortega, a respeito da necessidade de fazer intervenções contextuadas. E aí eu fico com a sensação de que onde que isso entraria, por exemplo, nesse debate sobre mitigação das mudanças climáticas, já que, em geral, a gente está falando de pactos padronizados, indicadores uniformes, homogêneos para avaliar o impacto das medidas e tudo mais, o quanto que isso faz diferença nessa discussão também. Estou, enfim, colocando para a roda para ouvir um pouco, porque também sou um pouco novo nessa discussão dessas interfaces. Obrigado, Gerson. Questões pertinentes, sem dúvida. Queria convidar todos a se manifestarem sobre isso. Vou manifestar, então. Pode e deve, Guilherme. Vamos lá. Guilherme, eu sou mestrando de Antropologia Médica aqui na UCL, aqui em Londres, da University College London. Eu fico me perguntando, assim, achei bem interessante os textos. Eu sou relativamente novo no estudo sobre mudanças climáticas e a relação com a saúde.
Mas eu achei, os textos são bons, assim, eu achei muito bons, principalmente o segundo, o texto mais curto, porque traz dados alarmantes, assim, quanto ao custo econômico e comparando com o Covid, o quanto se dá para fazer, né, com relativamente pouco comparado ao que está se gastando. Mas eu fiquei sentindo muita falta de realmente de ver mais essa sensibilidade cultural, porque eu acredito que assim como o Covid, uma das coisas que o Covid nos mostra é que é muito difícil tu desconsiderar aspectos culturais para te implementar qualquer mudança, né? Isso a gente já sabia de outros eventos, mas o Covid alarma mais porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, eu acredito. É uma escala global e ao mesmo tempo, né? Muito, muito grande isso. Então, assim, eu fiquei sentindo falta disso, de como que, assim, ok, a gente sabe, mudanças climáticas é o nosso grande próximo tópico, provavelmente, né, na agenda mundial, já deveria descer há muito mais tempo, mas eu fico pensando, assim, como fazer localmente, porque eu sei que essas práticas, quando a gente pensa em saúde global, a gente pensa em mudar coisas grandes, mas a gente sabe que a mudança acontece diariamente, no contato direto, e é impossível desconsiderar como se muda o cotidiano, a vida prática da pessoa, assim, como fazer intervenções que possam realmente ter significado para aquela pessoa mudar a prática dela, porque, enfim, mais para pensar um pouco sobre isso e levantar questionamento a partir do que foi discutido na discussão prévia. Vamos lá, aspectos fundamentais estão sendo levantados aqui por alunos, fundamentais. Quem é o próximo a se manifestar? Eu acho que o debate as pessoas deveriam trazer suas dúvidas, suas inquietações, suas opiniões, e, além disso, comentar o que os outros que os precederam e opinar sobre o que vem sendo dito. Esse é um bom debate. Tá bom. A minha inquietação é em relação ao Covid como componente climático que se tem discutido desde o início da pandemia, né? Se o Covid, de fato, tem um componente climático, se ele vai ser sazonal ou não. E, pelo que eu tenho acompanhado, talvez ainda não seja possível afirmar se as ondas, né, onda 1, onda 2 em relação ao Covid, tem um componente climático, se ele piora com o inverno, e aí o número de casos cai no verão. Eu tenho acompanhado através das publicações, mas o que se tem visto por enquanto é que não se pode afirmar. Então, ainda tem muitas dúvidas, né, em relação à Covid, ainda que seja uma doença que está sendo considerada como uma doença respiratória e que, em tese, por ser uma doença respiratória, pioraria no inverno, né, quando esfriasse. Acho que ainda não é possível afirmar que talvez tenha um componente climático ligado à pandemia. Eu queria ouvir o que vocês têm em relação a isso, o que vocês têm acompanhado, a NET talvez tenha alguma informação sobre isso, puder compartilhar com a gente. O Manuel, que está inscrito agora. Oi, peraí, perdão. Eu queria falar assim, se possível. Então, eu fiquei pensando aqui nos pontos que o Gerson e que o Guilherme trouxeram. Duas coisas assim que me chamaram muita atenção no texto, que eu acho que acabei me atropelando um pouco na apresentação, é que assim, o que é mais importante no texto são as lições para a comunicação, né, e as estratégias de como lidar com uma crise, né, mais do que com a crise climática ou com a crise sanitária que a gente está vivendo. Acho que é importante a gente tentar entender como a gente tem funcionado nesse contexto de crise e pensar em cima disso para que a gente possa criar estratégias. E aí podem ser individuais, né, locais, regionais ou nacionais, para lidar com esse contexto, seja no contexto de uma nova emergência sanitária, que eu sinceramente espero que não aconteça,
mas a gente sabe que, né, que essas coisas podem acontecer, e também na questão do clima. Embora o clima presente também um contexto, né, que o autor fala, uma dimensão temporal muito diferente, que aí acho que traz uma inflexão muito importante para a gente pensar, porque assim, né, a gente já percebe um pouco as mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo é difícil a gente conseguir construir ações a longo prazo, né, para que a gente tenha ações pequenas, mas ainda assim com resultados, sabe? Então, acho que é interessante a gente pensar também como eu acho que aí eu me lembrei um pouco da Agenda 2030, né? Onde a gente tem ali metas, a gente tem a sociedade civil, né? Se comunicando e discutindo questões relacionadas ao clima, mas não só isso, mas metas que foram previamente acordadas e discutidas e também servem também de modo para a gente poder gerenciar essas questões e também entender, né? Então, como é que essas metas estão andando, né? E a gente entende que no momento é muito fácil, como mesmo fala, muito fácil a gente achar que essa questão do clima é uma coisa que a gente pode pensar depois, mas quanto antes a gente pensar nisso, melhor, não só para a gente poder pensar em estratégias, mas aproveitar esse contexto de crise para conseguir pensar em estratégias de comunicação, né? Eu acho que é basicamente isso. E sobre a questão de... Eu acho que eu me perdi com outro ponto. Eu ia anotar aqui enquanto o João falava, mas é basicamente isso. Se surgir mais alguma coisa, eu falo. Muito bem. Guilherme, você levantou o dedo de novo ou está só coçando a cabeça? Seu microfone. Não, sim, não posso falar, não tem mais ninguém inscrito? Não, não tem ninguém. Sobre isso que o Manuel falou da comunicação, eu acho bem importante, enquanto eu li o texto, eu fiquei pensando assim, de que vale a pena, realmente, a gente sabe da importância das mudanças do clima na saúde e de que eu até comentei na minha última fala de que seria o nosso próximo grande tema, né? Na verdade, ele é o tema, ele é o grande tema atual. Só que talvez seja importante a gente usar justamente o Covid como momento para levantar, porque é onde a gente consegue fazer a comparação mais próxima, né? A gente está vivendo a pandemia agora, então talvez usar como estratégia de comunicação justamente usar o Covid para, agora está acontecendo assim e comparativamente com o que acontece já com as mudanças climáticas e com o que se prevê que venha a acontecer, vai ser dessa forma ou está sendo dessa forma, talvez seja uma dessas estratégias, né? Eu acredito que possa ser isso, só para pontuar. Obrigado, Guilherme. Acho que você tem toda a razão. E a Nete levantou o dedo, eu acho. Eu fico muito feliz de ouvir a Manuel, Guilherme comentando, porque eu fico feliz de ver que existe uma angústia, e é para ficar mesmo muito angustiado, porque não é mais uma questão de prevenção. Nós já estamos correndo atrás do prejuízo, né? E eu me lembro de uma palestra que o Besserman deu há 2 anos nesse nosso curso de panoramas, em que ele falava, gente, o problema não é para a Terra. A Terra já viu coisas muito piores. A Terra vai continuar existindo e vai criar outras soluções. O problema é para nós é que vamos desaparecer. Então, assim, eu acho que como vocês e eu acho que o mais difícil é como é que nós vamos agir, né? Quando a gente vê governos tão negacionistas em relação a uma coisa tão clara e evidente como a Covid, como é que a gente vai fazer com que as pessoas... Porque, na verdade, são governos, que eu acho que isso aqui é o mais grave, que foram eleitos democraticamente. Né? Esses governos todos de quais a gente está falando, o nosso e outros negacionistas que fizeram com que são responsáveis não pela pandemia, mas pela forma como a pandemia ocorreu e o número de pessoas que morreram em determinados países, como o nosso, esses governos foram eleitos democraticamente, correm o risco de serem reeleitos.
inclusive no Brasil, né? Então, aí, quando vocês falam, eu fico pensando, bom, o que a gente pode fazer? O Eduardo falou do exemplo do tabagismo, que também é uma coisa muito impressionante, o que aconteceu no Brasil, e como que a coisa foi levada pela sociedade civil, com a pressão da sociedade civil, em direção aos políticos, fazendo com que eles entendessem e que eles compreendessem que existiam formas de lidar com os interesses econômicos, etc., eu fico pensando como que a gente pode fazer para evoluir nessa discussão de forma... Porque essa discussão é uma discussão muito urgente e a gente continua vendo os negacionistas, né? Assim, é uma coisa assustadora. É muito assustador ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu realmente não sei... Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é votar bem, né? Votar melhor. Mas a gente aqui, nesse grupinho aqui, provavelmente está rezando missa para padre, né? Provavelmente nós todos aqui pensamos igual, nesse sentido, ou muito parecido. Eu não sei como é que a gente pode fazer para sair da bolha e entrar nas demais bolhas, na outra bolha, porque só tem duas, no Brasil, pelo menos, só tem duas bolhas, né? Então, como é que a gente faz para entrar na outra bolha? Eu realmente não sei, porque é impressionante, eu acompanho um grupo eu não quero sair do grupo de WhatsApp da minha turma de faculdade, porque eu quero saber como pensa a outra bolha, entendeu? E é impressionante como o negacionismo, é muito impressionante. Eu não sei como lidar com isso. E quanto à questão que o João colocou do clima, tudo que eu li até agora, João, eu acho que nada é definitivo e todo dia a gente aprende uma coisa nova com a Covid, mas o que eu li até agora é que o clima não tem nada a ver com isso, o calor, a pandemia entrou nos países do sul global durante o verão, ela não impediu que ela se alastrasse da forma como se alastrou em alguns países, em particular no Brasil. Nós tivemos um inverno totalmente, não vou nem dizer atípico, porque não é mais atípico, mas, enfim, um inverno super quente, não faz assim, é uma angústia, né, ver aquela curva que não sai do lugar aqui no Brasil. Na Espanha, que está no verão agora, está tendo uma segunda onda, né? A Europa esperava uma segunda onda no inverno, já está tendo uma segunda onda na Espanha, que está em pleno verão agora. Então, eu li comparações de cidades no mesmo país, portanto, submetidas a políticas semelhantes e com IDH semelhante, com sistemas de saúde semelhantes, e o clima não fez diferença. Então, acho que pode ser que amanhã eu mude completamente de ideia, mas pelo que eu vi até agora, o vírus não está interessado no clima. Ele se multiplica no calor, no frio, ele dissemina com aglomeração. Só para, muito rapidamente, João levantou essa relação clima-pandemia, né? Uma coisa é a sazonalidade das curvas epidêmicas, né? Outra coisa mais ampla que a gente estava discutindo até o momento, na maior parte da sessão, é a relação complexa das mudanças climáticas com as zoonoses emergentes, incluindo a Covid, né? São dois aspectos distintos. Não, mas é porque eu entendi que o João estava perguntando sobre a sazonalidade mesmo. É porque ele foi infeliz na expressão. Ele falou mudanças climáticas, tanto que eu achava que ia falar das mudanças climáticas, aí de repente passou a falar de sazonalidade. Ele foi infeliz na escolha das palavras. Mas houve aspectos até pitorescos, né? Surgiram muitos memes com neve em Manaus, neve em Natal, quando um ministro falou, um certo ministro, não sei mais qual, acho que é esse interino permanente, comentou que no hemisfério norte, e aí incluiu nessas capitais do Nordeste e do Norte, surgiram, assim como outro ministro falou também, que também não sei qual deles, que ele foi a Roma e estava lá
muito quente, uma coisa assim, desses festival de besteira que assola o país, como diria o velho Stanislau Ponte Preta. Bom, quem mais está inscrito? Tem 2 inscritos, Viviane e Manuel. Viviane e a Manuela. Não, Manuel. Manuel também. E depois, como o Manuel já falou, vamos para a Viviane e depois para a Emanuela, ok? Viviane, você. Nós não estamos te vendo, eu acho, né? Oi, bom dia. Na verdade, meu nome é Vivian. Vivian. Eu escrevi aqui no chat que a minha internet estava instável, por isso que eu estou também com a câmera desligada, mas eu até participei do seminário sobre a questão da pandemia. Eu lembro do seu nome. Pois é, eu participei e tal, e eu cheguei meio de paraquedas agora, confesso que eu não li os textos, não imaginei que eu ia conseguir sequer estar nessa aula, hoje eu cheguei um pouco atrasada. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho que, pela discussão, pelas leituras, acho que queria trazer, assim, uma contribuição, assim, não sei se vocês tiveram acesso a um vídeo que a FAPESP fez recentemente, de cerca de 3 minutos, eu acho que eram 2 minutos e 45 segundos, alguma coisa por aí, sobre a relação dos vírus e a intervenção nos ecossistemas, né, destruição e tal, de florestas, como era a relação dessa, digamos, circulação, né, de patógenos, vírus, etc. e tal. E era um vídeo didático, simplificado e curto, né? Eu descobri esse vídeo vendo as notícias daquele canal GGN, né? Não sei se vocês conhecem, acompanham e tal. E aí eu achei interessante, vi o vídeo, encaminhei para algumas pessoas dos meus contatos, e o que eu achei interessante é que 3 pessoas, enfim, não vou saber dizer agora para quantas eu mandei para fazer uma relação, mas não foram 10 pessoas, foi menos que isso, mas assim, 3 pessoas viram o vídeo, das que viram e das que falaram, claro, pode ser que ninguém mais tenha visto, comentaram que acharam super interessante e que não faziam a menor ideia daquela relação, estavam aprendendo essa relação. E essas 3 pessoas, bom, posso estar sendo preconceituosa, mas acho importante marcar que são pessoas com nível superior, assim, com acesso à informação, etc. e tal, talvez não acompanhando tanto notícias sobre a Covid-19, um pouco se resguardando, algumas delas eu sei, se resguardando em termos emocionais, né, para não surtar com tanta notícia bizarra, tanto em relação às questões sanitárias quanto em relação às questões políticas, mas me chamou muito a atenção isso, né? E eu achei também que o vídeo, apesar de interessante, ainda assim tinha uma linguagem. Estou comentando isso, assim, breve parênteses, pela questão da comunicação que foi levantada, né? Eu acho que o vídeo tinha ainda que uma linguagem, um claro esforço de ser acessível, ainda assim tinha uma linguagem complicada. O exemplo que eu dou é que, por exemplo, o vídeo se referia à palavra hospedeiro. E, ainda que esteja certo, assim, eu acho complicadíssimo. Eu trabalhei por 10 anos assim, no SUS da Baixada, e por 4 anos e pouquinho eu trabalhei no programa DST HIV/AIDS, né? Na época que ainda era chamado DST, né? Agora, recentemente, é horrível dizer isso, recentemente eu descobri que agora é IST. E eu lembro que uma das coisas que eu fazia era o aconselhamento, né, em HIV/AIDS, entregava exames e tal, e dava aquela palestra, né, sobre DSTs, formas de contaminar. Então, havia todas aquelas informações que, para nós aqui, né, da saúde coletiva, são básicas, né? E uma das informações, por exemplo, né, era de que o vírus HIV não se transmite através de picada de inseto. Havia um cartaz, né, atrás de mim, e eu falava aquilo, e eu juro que tentava ser o mais didática possível. Eu lembro que eu estava começando lá, eu vinha do CAPS Álcool e Drogas, eu era da saúde mental, fui transferida para lá por questões políticas, claramente recebendo retaliação e tal. E aí eu lembro que quando eu falei essa frase, basicamente essa frase, que o vírus HIV não se transmite através de picada de inseto, uma moça que estava bem na frente, né, perguntou o que é inseto.
E eu fiquei completamente perplexa, eu fiquei parada olhando para ela. Sabe quando você não espera assim, uma pergunta e eu não sabia? Eu fiquei parada, assim, não tive reação. Aí uma pessoa que estava lá, outra pessoa que estava assistindo, né, que estava lá também para pegar o exame de HIV, que tinha que passar pelo aconselhamento, rapidamente, muito mais esperta do que eu, falou, mosquito. Aí eu, mosquito, né? Repeti, mosquito. Aí me recuperei, né, do meu atordoamento, e a partir daí eu incorporei nas outras palestras, enfim, aconselhamentos, a palavra mosquito. Eu só queria dizer com isso assim, que além desse vídeo assim, ter sido muito interessante, eu acho que para uma grande, talvez, parcela da população, né, de trazer informações que as pessoas de fato não sabem, e que eu achei impressionante não saberem, por outro lado, ainda tem palavras que não vão ser compreendidas, né? Enfim, era só uma contribuição, e para quem não conhece o vídeo, só, enfim, fica aí uma sugestão. Muito obrigado, Vivian. Você é muito bem-vinda a essa disciplina e a sua contribuição é muito importante. Esse tema da comunicação ele está emergindo aqui como uma preocupação central. Queria sugerir que quem está interessado nisso, que acompanhe a bióloga Natália Pasternak, que é uma microbiologista dedicada à divulgação científica. Eu já vou passar a palavra para a Emanuela, que tem um instituto de divulgação científica, não me lembro agora o nome, Ciência, Hora da Ciência, algo assim. Ela está também com uma coluna, junto com Roberto Leite e outros, no Globo, e é uma das pessoas chaves. Ela coordena no Brasil uma iniciativa que vai nessa linha, que se chama Pint of Science. Pint é uma medida de chope, né? Uma medida inglesa, dessas medidas confusas que a Inglaterra ainda adota, né? De volume, de área, de tudo. O Pint of Science surgiu há uns 3 anos, acho que em Oxford. 2 cientistas, tiveram a ideia de fazer atividade de divulgação científica em bares, botecos, botequins. Tá? E, impressionantemente, essa iniciativa está tendo um crescimento exponencial. Ou seja, num determinado dia, os botequins de uma determinada cidade, de uma área, são ocupadas por pesquisadores das mais diversas áreas que, entre um chopp e outro, falam a quem está lá naquele botequim sobre aspectos da ciência em linguagem acessível, né? Nós tínhamos um grupo na UERJ que ia programar isso com assuntos ligados ao início próximo da década dos oceanos, e íamos fazer isso, e a pandemia forçou a gente a suspender nossos planos. Agora está a palavra a Emanuela. Ouvindo os textos e também o anexo inicial do professor Eduardo, eu entendi algumas coisas, vi algumas abordagens, mas eu não vi assim, uma intervenção direta para a relação entre o meio ambiente e os impactos sobre ele e a questão das zoonoses por quanto à relação da pecuária. Porque, assim, dentro do início da aula foi falado sobre o uso da terra. E dentro do uso da terra, vocês me ouvem bem? É que eu não consigo me ouvir. Sim, mas, sim. Então, dentro do uso da terra, tem-se o uso de cultivo de expansão, que é o cultivo, por exemplo, da soja no Brasil, que muito é voltado para virar alimento para o próprio gado ou para se voltar para a China. E isso vem ganhando espaço, mas são grandes latifúndios. Já para a questão, por exemplo, uma solução para não se expandir isso tudo seria fortalecer o pequeno agricultor, porque é o responsável pela variação alimentar e fonte nutricional básica para a população brasileira. Isso não envolveria diretamente a evolução da economia, principalmente a economia local, para que eles não precisassem usar de caça ou qualquer outra coisa. E outro ponto seria, por exemplo, a possibilidade de uma força dentro das variações de alimento vegano.
Isso também não teria um impacto diretamente relacionado ao meio ambiente e à qualidade nutricional e também diminuição da força zoonótica, né, de expansão territorial e diminuição e também influência direta sobre os biomas locais? Por essa contribuição, esse assunto não havia sido abordado ainda, você tem toda a razão, e ele é altamente relevante. Depois de mais intervenções, eu vou comentar isso, e assim como você, eu tenho interesse também especial nesse assunto. Então, alguém mais inscrito aqui? Gabriel participou do último debate intensamente, e finalmente agora se timidez e vai nos prestar uma declaração. Bom dia. Referente também a um pouco que a Manuela falou, eu estava pensando mais referente a esse consumo industrial de carne, não a questão do consumo selvagem. E o que eu tive contato recentemente foi um artigo de 2019 de um antropólogo estadunidense, o Alex Blanchett, que informa e traz dados referentes a 2013, que apenas em 2013, 80% de todos os antibióticos que foram vendidos nos Estados Unidos foi destinado a consumo de animais não humanos. E de como é que isso também fica nebuloso a discussão referente à saúde e doença desses animais que são destinados ao consumo. Porque tem um consumo muito saturado de antibióticos e outras medicações para deixar o consumo da carne mais para alterar a carne, para de certa forma aumentar a qualidade da carne, mas diminuir a qualidade de vida desses seres vivos. E de como é que fica nebulosa essa questão, e também de como é que isso acaba desenvolvendo mobiliza a ciência e o desenvolvimento de estudos, porque, no caso, esses grandes centros de criação de porco e outros animais, eles acabam gerando especialistas como pessoas que se especializam em padrões de vento e aerodinâmica fecal. Como é que isso acaba mobilizando a ciência para aumentar esse consumo e essa produção e acabar gerando mais impactos no ambiente. Acho que é isso, mas falar desse desequilíbrio entre as relações entre ambiente, animal e seres humanos. Muito obrigado, Gabriel. Se ninguém está inscrito, eu vou ter a liberdade de contar umas historinhas aqui para vocês sobre esse assunto, porque é assunto de meu máximo interesse. Vamos ver se alguém se inscreve antes. Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, então deixa eu contar para vocês. Eu, há alguns anos, venho estudando, do ponto de vista epidemiológico, a pandemia de obesidade, que tem uma sinergia com a pandemia de Covid, com as consequências da pandemia de Covid, porque a letalidade está associada à presença de comorbidades de idade, onde a obesidade tem um papel central, visto que é fator de risco para diabetes e hipertensão. E essas pessoas desenvolvem, além de serem mais velhas em geral, desenvolvem quadros mais graves, e a letalidade é muito por conta disso, né? Até o momento. Agora, com os jovens entrando no pedaço aí, não sei como é que isso vai ficar. Mas eu me filiava já há algum tempo a um grupo a uma vertente de pesquisadores que estava insatisfeita com a ênfase em aspectos do que se come e do que se queima com exercício físico, esse balanço energético como a principal driver, né? A principal determinação do ganho de peso, do acúmulo de gordura, da obesidade, enfim. E eu comecei a me dedicar a explorar autores mais heterodoxos, fora dessa linha que enfatizava a composição da dieta e atividade física, gasto energético, né?
Então, quando eu fui professor visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e me deparei com colegas que estavam estudando o efeito dos antibióticos, e aí eu retomo o que a Emanuela abordou aqui, e essa última intervenção, que foi o... Quem? Gabriel mencionou. E eu participei de uma revisão da literatura que foi, a princípio, foi rejeitada por 4 ou 5 periódicos e finalmente foi aceito para publicação, posso enviar para os mais interessados, em que abordava essa questão. Por quê? Porque o consumo ruminando no pasto, das galinhas cacairejando nos galinheiros, dos porquinhos resfolegando nos chiqueiros. Isso, atualmente, no mundo, é apenas em desenho animado, em cartoon que existe. O que existe é a indústria da proteína animal, não é? E essa indústria da proteína animal lança mão de várias estratégias para produzir em massa proteína animal. Confina os animais, não é? E dá banhos de antibióticos nesses animais, conforme já foi mencionado aqui. A maior parte dos antibióticos contemporâneos, a maior parte é usada para uso veterinário. E esse colega tinha uma hipótese, que esses animais, é dado a eles muito antibiótico, porque eles vivem confinados, aglomerados, e havia muita perda por infecções generalizadas ali, naquele ambiente de confinamento, de porcos, de galinhas, de vacas, etc. E a hipótese desse colega, ao qual eu me associei, a gente publicou, é que esses antibióticos se disseminam no ambiente e nós inalamos em doses subclínicas esses antibióticos. Isso mexe com a nossa microfauna intestinal, no sentido de captar mais energia dos alimentos. Essa hipótese, que ainda não é mainstream, é uma hipótese marginal, de que, então, esse tipo de produção agropecuária, com as características que tem atualmente, está associado à pandemia de obesidade em humanos, não é? E também em outros animais, visto que há evidências de que animais selvagens e domésticos vêm ganhando peso. E isso não está relacionado a uma dieta especial, nem a diminuição da atividade física. Então, há alguma coisa ambiental que ocupa o nosso mundo e que está associado a isso. Então, essa é uma questão fundamental. Foi trazida aí por Emanuela e por Gabriel, e tem a ver com, indiretamente, veja, nós estamos estudando relações muito complexas, múltiplas, em vários planos, determinações diretas e indiretas, inspiradas aqui pela pandemia, mas que têm efeito, tem determinações em vários planos da atividade humana, social e econômica. Então, eu queria mencionar isso. Queria mencionar um outro aspecto que ainda não foi abordado aqui, que eu anotei, que é os efeitos da perda de biodiversidade relacionado às zoonoses emergentes e, portanto, à Covid-19. O desmatamento leva à fragmentação das florestas e tem bicho que precisa de uma área maior para se manter. Então, a fragmentação dos habitats leva à extinção de espécies. Várias dessas espécies ameaçadas ou já extintas, elas fazem parte de ciclos silvestres. E, na medida em que há perda dessa biodiversidade, os vírus, as bactérias, etc., procuram outros ciclos, inclusive nós outros. Então, o desmatamento está associado à perda de biodiversidade e a perda de biodiversidade está associada ao spillover das zoonoses emergentes. Fora outros aspectos, né, de
consequências da perda de biodiversidade animal e vegetal para a civilização humana. Alguém mais inscrito? Ninguém? Temos ainda 15 minutos. Eu estou adorando essa conversa. Não sei se meus colegas e os alunos e os convidados estão também aproveitando. Nós temos uma inspiração bastante motivacional. Nós estamos discutindo muita coisa em várias dimensões, em vários aspectos. A ideia é que vocês se motivem a continuar lendo e conversando sobre isso. E, se possível, tenham nesses temas algum tipo de inspiração para os seus trabalhos de graduação e pós-graduação. E esses temas estão subestudados até o momento na academia brasileira. Claro que a pandemia está sendo um estímulo para que várias entidades abordem isso dimensional, a Abrasco, a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC. Isso, não faltam oportunidades para se aprofundar sobre isso. FAPESP, o site da FAPESP, e por aí vai. Eduardo, eu queria só ligar o que você acabou de falar, o que você falou no início da sessão, que é o One Health. Você, de novo, deu mais um exemplo concreto de que a gente precisa abordar a saúde como uma coisa única, a saúde humana, dos animais, do planeta, do ecossistema, né? É antibiótico que se dá, é hormônio que se dá para os bichos, aí a gente come os bichos, aí a gente desmata para botar os bichos para crescerem, aí eles emitem gases, enfim, está tudo junto, é tudo uma coisa só mesmo. A Emanuela comentou que a boa parte dessa expansão das fronteiras agrícolas é para plantar coisas que vão servir para alimentar bicho, para alimentar essa agropecuária nesse modelo. Uhum. Eduardo, queria dizer uma coisa. Ortega vai falar. Há outros modelos. Fala, Francisco, por favor. Não, eu queria dizer um pouco em relação seu último comentário antes de Anete falar, que você disse, não, isso está levando a que as pessoas comecem a pensar essa relação entre mudanças climáticas e, agora, mais especificamente, o Covid, etc. Mas aí você citou a Abrasco e tal, mas eu acho que é surpreendente a falta de a gente já sabe de alguma maneira essa relação, não é? E a gente já sabe que os políticos onde mais doe é no bolso, não? Se a gente calcula o prejuízo econômico do Covid, vai ser assim terrível nas economias em todos os países, etc, não é? E a gente poderia pensar, isso poderia servir de motivação para aqueles caras que só escutam a economia, para, de fato, começar a pensar essa situação mais séria. Não, você não vê isso. Você não vê isso, porque se você dissesse isso, por exemplo, para Bolsonaro, dizesse, você que se preocupa tanto com a economia, não é, que está caindo, vai cair o PIB, não sei quanto, 10% ou mais um motivo para mudar a política ambiental. Você vai vir com um argumento negacionista. Entendeu? Ou seja, esse fato científico de o Covid, entre outras coisas, está relacionado às mudanças climáticas e vão vir outro tipo de zoonoses, é um argumento que não quer ter a vir com a mesma agenda negacionista que tem para criticar o aquecimento global. Então, isso, de fato, mexeu nos governos que já eram sensíveis a essa questão. Ou seja, de fato, estou falando já de uma agenda mais a nível de governo, a nível de empresas, de ONGs, etc., as que já tinham um pouco essa agenda, que não mudou absolutamente nada. Se a gente que poderia achava dizendo, agora a gente tem algum argumento para incidir nos caras, dizer que o custo econômico de tudo isso, etc., eu não vejo, infelizmente, nunca nenhum desses políticos falar sobre isso, que mais tem criticado o aquecimento global, as mudanças climáticas, dizendo com argumentos econômicos, etc. Verdade, Ortega. De alguma maneira, a gente tem que ter alguma esperança de que isso tem a ver com que
Vivian enfatizou, estratégias mais criativas de comunicação, para que essa guerra é uma guerra cultural, de levar as corretas mensagens. Aos poucos, você começa a ver alguns fenômenos interessantes, né? É possível que Trump não seja reeleito. E isso, de alguma maneira, tem relação com a movimentação da sociedade, das mulheres, dos negros, contra injustiças históricas, discriminações históricas, não é? Então, é preciso... Mas, Eduardo, tem uma grande volatilidade. Não, eu acho que ele não vai se reeleger. É difícil que ele se reeleja, dado o panorama atual, nesse sentido. Ou seja, é mais fácil não se reeleger, não sei que aconteça alguma coisa, mas é interessante, como, por exemplo, quando você falava, e depois falou também em relação ao tabaco, etc., essa discussão sobre liberdades individuais, uso de máscara, não sei o quê. Eu acho que isso é interessante, como também a opinião pública mudou, porque, veja bem, em países onde essa questão é mais forte, por exemplo, claro, nos Estados Unidos, mas estou pensando agora em países europeus, quando os governos, seja de governos mais à esquerda, como na Espanha, mais à direita, impuseram lockdowns super radicais, que não digam os pés aqui. Em Espanha, a multa é 300 euros se pegavam você na rua, se tem uma justificativa para sair. Ninguém diz nada. Era mínima a crítica a isso, como violação de direitos individuais, de ir e vir, etc., como dizia aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, ou como dizia aqui Bolsonaro. Foi assim, quase ninguém disse nada. Agora está começando. Agora que estão tendo as festas de corona, as manifestações, por exemplo, teve uma manifestação em Berlim ontem o governo proibiu. Ele disse, o que é isso, liberdade de expressão? Não tem nada disso nessa questão, é uma questão de saúde pública e pronto. Baixou e está proibida essa manifestação. Então, eu acho que essas questões não são negociáveis, como você faz aqui. O que é isso de terceirizar a responsabilidade de enviar os filhos às escolas, como faz aqui o governo, que os pais decidem nas escolas privadas se enviam os filhos ou não. O ministro de Saúde da Espanha diz hoje, não tem nada disso de que os pais não querem levar os filhos à escola. Tem que ir na escola, é obrigação. É uma medida de saúde pública. Então, é uma forma muito diferente de lidar com essas questões. Gente, na Espanha, você diria isso em outro lugar, diria, pô, uma ditadura, não sei o quê. Tá aí, na primeira abra no país, primeira página, aparece dizendo, não tem isso dos pais dizer que não querem levar os filhos à escola, é obrigação. Entendeu? Então, é uma questão que ou você bota como uma política pública dizendo que discussão de liberdades individuais ela tem que ser sobrepesada com essa discussão mais geral no caso de saúde pública, ou senão você perde de cara a discussão com esse povo. Aí tem esse desembargador que andava sem máscara e que até agora não aconteceu nada com ele, porque foi suspenso, mas continua recebendo super salário Vai ser aposentado e vai passar a ganhar dinheiro sem trabalhar. Em cima do que a Manuela e o Gabriel trouxeram, e criticando um pouco também o lobby da indústria da carne, talvez, porque eu me lembro de ter visto um documentário sobre como se dava a produção da carne, principalmente nos Estados Unidos, e um lobista comentava o quanto esse modelo de produção de carne em confinamento era mais sustentável, porque, teoricamente, usaria menos espaço para uma produção maior, né, de alimentos. E aí me chama a atenção, é claro que eu acho que tem diversos grupos que estão pensando... Perdão, vocês estão conseguindo me ouvir ainda ou está muito barulho? Tá. Como tem certos grupos que estão pensando em mudanças climáticas que ignoram justamente esse tópico, esse ponto que a gente está levantando aqui, que é a relação da saúde, né? Então, a gente acaba desmatando mais para a produção de grãos, para alimentar os animais em confinamento, e, ao mesmo tempo, aumenta a medicação que a gente vai dar a esses animais. E provavelmente, né, possivelmente não é minha área, então não posso sempre afirmar, produz também um alimento menos sadio. E, enfim, eu acho que talvez a gente devesse começar a divulgar um pouco mais esse tópico e o quão é importante a gente pensar a relação da saúde com a sustentabilidade, assim,
já que a gente provavelmente não vai conseguir extinguir o consumo de carne, como que a gente pode fazer isso de uma forma sustentável e saudável, né? É só isso. Então, é só rapidinho comentar em cima do que você falou sobre a questão dos animais, né, que precisam de alguns animais que precisam de uma área maior, né, para se manter, e a relação do desmatamento com a perda de biodiversidade, etc. E aí eu pensei na questão da geopolítica, né, em relação a isso, e no exemplo do muro que está sendo construído entre os Estados Unidos e o México, né, que pensando no quanto que esse muro ele atrapalha, ele impede a circulação não apenas de pessoas, né, que é a intenção suposta, né, na questão migratória, apesar de ser uma área onde não há, não se tem informação de migração humana, etc., mas principalmente a questão da circulação dos animais naquele espaço ali, que ficam impedidos de transitar da maneira, sei lá, natural, né, que seria. E o quanto isso também afeta, né, a sua sobrevivência, etc., né? Assim, da mesma maneira que estabelecer fronteiras aleatórias e artificiais, por exemplo, no continente africano, né, entre os países, junta e separa populações e culturas de uma maneira extremamente complicada, né, do ponto de vista das coletividades das relações humanas, também essas separações afetam a questão da biodiversidade, daquele conceito, né, dos serviços ecossistêmicos, né, etc. Era só para isso me lembrou, achei importante trazer também. Obrigado, Vivian. São conexões fundamentais que você fez agora. O último inscrito. Então, a única coisa que eu gostaria de falar, que aí era juntando um pouco algumas falas, uma fala do Guilherme, algumas coisas que foram citadas, é que para a gente poder pensar, né, nas ações, né, e eu acho que, e pensando também no que o texto diz, que assim, não há uma saída fácil para isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar ações tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, entendeu? Pensar em crise como antes da Covid chegar aqui no Brasil, isso gerava uma comoção, e agora, né? A gente acaba lidando com isso de uma outra maneira, né? A pandemia, que para alguns nunca existiu, já acabou, né? Mas, e assim, eu também acredito que as mídias sociais, a economia verde, né, vão de alguma maneira, assim, não sei se vão encontrar, né, mas eu espero que de alguma maneira encontre alguma saída para essa de bico, sabe? Porque o sistema capitalista vai se reinventar em algum momento, modificar algumas coisas, mas assim, acho difícil que a gente também tenha mudanças muito maiores. Mas eu espero que algumas mudanças a gente vá implementando, né, e que isso seja no curto, no médio e no longo prazo. Eu queria parabenizar a todos que contribuíram para esse debate. Eu aprendi também muito aqui. Dizer, para finalizar, o seguinte: vem há algum tempo sendo debatido na vertente da saúde global, que Francisco e eu estamos estimulando há alguns anos no Instituto de Medicina Social, o debate sobre a necessidade de assim como houve uma convenção quadro sobre o tabagismo, ou seja, um tratado internacional que gera obrigações vinculante, binding, que gera compromissos. O Acordo de Paris vai um pouco nessa situação, né, nessa tendência, e se discute em algumas esferas a necessidade de um acordo internacional, de uma convenção internacional vinculante na área da saúde global. Isso, evidentemente, é um esforço de multilateralismo que é uma contracorrente às correntes dominantes hoje no mundo. Os nacionalismos populistas à direita do espectro político estão investindo em isolacionismo, né? Em negacionismo, em competição, e o multilateralismo visa colaboração. Isso a gente está vendo o impacto negativo dessas tendências predominantes agora nessa polêmica sobre a vacina,
e dos próprios equipamentos de proteção individual na pandemia, determinados países saíram na frente, compraram tudo que tinha no mercado, etc. E na emergência da vacina, esse debate está se recolocando agora, né? Quem vai ter acesso a que lote inicial de vacinas, né? Existem interesses poderosos entre determinados governos e indústria farmacêutica que está associada ao desenvolvimento das vacinas. Então, tudo que seja colaboração multilateral deve ser estimulado. Não é à toa que esses líderes que ocupam as manchetes hoje em vários países, inclusive o nosso, falam sobre, criticam a OMS, querem sair do Acordo de Paris, querem sair da OMS, não é isso? Porque tem uma agenda própria, que não interessa a maioria da população. Então, se não há mais ninguém inscrito, boa tarde para todos, já é de tarde, são 12h03. Um bom resto de semana, obrigado pela participação bacana de todos vocês. Abraço.